Olá! Na aula de hoje abordaremos as concepções de aprendizagem e alguns princípios dos processos formativos de acompanhamento dessas aprendizagens, porque não se pode falar em avaliação sem falar que concepções norteiam essa nossa avaliação. E aí uma coisa importante é a gente pensar primeiro em termos de que processo cognitivo era pautado nas nossas aulas e nas nossas escolas desde que a escola se estruturou, né? Por muito tempo, a memória foi o único processo cognitivo que era envolvido na aprendizagem humana. Então, por isso que o ensino era sempre pautado na reprodução, na repetição, na cópia, na memorização. E isso era uma perspectiva considerada positivista de avaliação da aprendizagem. Os objetivos eram apenas a retenção e a verificação dessas aprendizagens por meio de provas. Então, a gente entende de saída que essa base histórica e essa concepção de memorização criou, de fato, essa cultura que a gente tem hoje de mensuração da aprendizagem. Então, o professor não consegue se desvencilhar dessa ideia de que essa verificação da aprendizagem, essa quantificação de resultados é o norte da sua prática pedagógica. E isso tem funcionado ao longo das décadas como uma forma eficiente de controle social, né? Então, essa lógica de resultados em que o erro é punido, o erro não é considerado, ele não é explorado com a possibilidade de construção das aprendizagens. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela é um pouco para a gente se lembrar, né, o que é que tem sustentado as nossas práticas enquanto professores, né? E aí esse idoso, né, com a prancha de surf, vai nos remeter a uma reflexão de que é hora de rever os nossos conceitos, né? Se por tanto tempo deu certo só essa memória, hoje a gente pode pensar numa aprendizagem, num ser humano que se supera permanentemente, e esse processo de construção é um processo de construção que é subjetiva de quem aprende, e ela vai acontecer necessariamente na articulação e na interação com os objetos a conhecer, com os conteúdos a serem aprendidos e, sobretudo, com as pessoas e os grupos com quem e com os quais as pessoas interagem, né? Então, os nossos sujeitos aprendentes, os nossos estudantes, eles vêm mudando ao longo do processo civilizatório, né? Então, essas mudanças que acontecem no plano da realidade social, como vocês estão vendo aí no slide, eles provocaram também as mudanças necessárias na prática pedagógica, né? Então, o mundo do trabalho mudou, né? O que antes o sujeito era um carimbador, o executor simples de tarefas, o trabalhador braçal, hoje ele precisa articular essas aprendizagens que o mundo do trabalho demanda, numa velocidade intensa a partir das demandas tecnológicas, e o mundo da vida também vai suscitando desse sujeito um requerimento de maior complexidade, porque a vida, né, veloz e tecnológica nos exige uma determinada série de competências e de habilidades que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas também pela educação escolar. Um outro foco importante para a gente pensar nas mudanças sociais que implicam na mudança da aprendizagem e na avaliação é a questão da democratização das relações interpessoais, né? Antes o professor mandava, o aluno executava, o professor dizia como fazer e o aluno simplesmente repetia aquelas ordens. A gente hoje teve um processo de democratização na sociedade em que as pessoas pensam, argumentam, questionam, refutam ideias, né, se contrapõem. Então, essa democratização no plano microsocial da educação escolar também teve profundos rebatimentos. Em termos teóricos, se a gente pensar, houve uma grande contribuição da psicologia na educação e a mudança das teorias que antes eram extremamente baseadas no estímulo e na resposta, como a gente teve na perspectiva skinneriana, behaviorista, a gente passa dessa teoria para uma perspectiva ambientalista, em que o sujeito interage com o meio e o sujeito começa a ser visto nessa interação com o meio. E, posteriormente, as teorias socio-interacionistas da aprendizagem humana vão dizer que os sujeitos aprendem a partir não apenas do objeto a conhecer, mas da
qualidade das interações que a gente tem a partir de Piaget e Vygotsky com esses objetos a conhecer. Então, é o outro mais competente que nos mobiliza na aprendizagem. É o outro que aprendeu antes que pode influenciar as nossas zonas de desenvolvimento cognitivo para que a gente avance no desenvolvimento. Em termos da pedagogia, a gente tem nas ciências da educação também um avanço muito grande nas teorias do currículo, né, que antes também eram pautadas simplesmente em conteúdos a conhecer, mais formais, mais relacionados a questões estritamente acadêmicas, né? E hoje as teorias do currículo trabalham numa dimensão da integralidade humana, vendo as etnias, as pertenças sociais, as questões de gênero, as questões demográficas, o local e o particular, né? Não é apenas mais o conhecimento universal que os sujeitos aprendentes precisam se apropriar como um direito, né, da humanidade, mas é também a sua inserção enquanto sujeito no seu contexto em particular. Então as teorias do currículo foram se modificando e ao invés das disciplinas em particular, hoje a gente tem uma área de interdisciplinaridade na tentativa de que os conteúdos dialoguem entre si e mais do que o diálogo entre as áreas e os conteúdos e os componentes curriculares, mas que também se articulem aos sujeitos e aos seus contextos, né? Então, a questão da etnia, a questão da raça, a questão do sentido da articulação com a dimensão política de quem aprende, também isso é muito importante e por isso a gente hoje tem uma perspectiva histórico-social da construção do conhecimento como pauta da formação de professores. E essa perspectiva política, que vem sendo, na atualidade, extremamente contestada, né, por essa perspectiva ao nível federal, que imagina um retrocesso para a educação escolar e imagina que a escola é lugar apenas de aprender conteúdos formais, a gente hoje sabe que existe essa articulação política na relação com a avaliação e com os conteúdos a conhecer. Então, o professorado, ele precisa se dar conta, como vocês estão vendo no slide, de que a articulação da avaliação se dá numa perspectiva de aprendizagem interativa. O sujeito, ele não é apenas um sujeito que memoriza o que o professor ensina, ele é um sujeito ativo, reflexivo, portanto as aprendizagens precisam ser significativas para que a avaliação ela seja autorregulativa. O sujeito possa conhecer não apenas a sua produção, mas ele possa também ter a sua autoria com os pares, porque esse é um princípio do socio-interacionismo, né? A gente trabalha em parceria com os colegas. O outro mais competente vai auxiliando o meu desenvolvimento, vai influenciando nas minhas zonas de desenvolvimento sociointelectual. E aí eu consigo, de fato, agir para as aprendizagens não serem apenas para dar uma devolutiva ao professor do que ele transmitiu, mas muito mais do que isso, que as aprendizagens sejam significativas para a vida desses sujeitos. Elas tenham, de fato, uma inserção nesse cotidiano desse sujeito, e aí a gente pensar, de fato, numa discussão muito mais ampliada da educação e da aprendizagem, que se baseia no movimento espiral. Não é mais uma linearidade, mas é uma espiral que vai, de forma ininterrupta, evoluindo e redirecionando o currículo para toda a integralidade humana. Então, todas as dimensões culturais, políticas, socioafetivas, elas interagem na prática pedagógica, que não mais apenas trabalha com o conteúdo, mas os conteúdos eles servem de mote para ser o desafio aos estudantes, para que flexibilizem os seus percursos, para que os conteúdos desafiem a sua formação, que as suas experiências socioculturais eles possam facilitar a sua produção acadêmica. Ou seja, a gente está dizendo que as referências do sujeito, da sua inserção no mundo, elas entram na escola. Né? A gente não pode pensar mais nessa escola desvinculada do mundo da vida, de uma escola que não dialoga com as experiências construídas pelos alunos. Né? Os professores, às vezes, e muitos colegas repetem como um mantra que a gente precisa trabalhar o conhecimento prévio do estudante. E aí a ideia é que esse conhecimento prévio é apenas o conhecimento formal,
dos conteúdos. Não, a gente está dizendo que é a vida dos estudantes, as suas experiências socioculturais que contribuem para as suas concepções de aprendizagem. E o professor precisa compreender exatamente que hoje a gente tem uma ampliação dessa ideia para além da memória, né? Então, as linguagens, as diferentes linguagens entram, o raciocínio lógico-matemático, a criatividade, as experiências vividas no âmbito da cultura, todos esses procedimentos cognitivos, eles passam a integrar a educação escolar e influenciam o desenvolvimento da escolarização e da aprendizagem. E aí a gente vai poder compreender, como nessa lâmina que vocês estão vendo agora, que aprender é muito mais do que memorizar, né? E aí vejam que nesse esquema a gente colocou que aprender é o exercício de relacionar, ou seja, eu articulo o conhecimento que eu tive com as experiências que eu já desenvolvi na vida. É exercício de problematizar e de resolver esses problemas, de mobilizar campos conceituais diversos, que não apenas a memória, de enfrentar situações, problemas implicados com a vida desse sujeito. É usar, além da racionalidade, também a sensibilidade, a emoção e a subjetividade desses sujeitos aprendentes. Então, com essa ideia ampliada de aprendizagem, estou dizendo que essa avaliação ela é intimamente também relacionada a esse sentido complexo e ampliado. A avaliação é, portanto, social e é histórica. Ela sofre mudanças e ela cumpre papéis nessa dinâmica social e nessa dinâmica escolar. E ela não é simplificada ou simples, ela é tensionada, ela é permeada por conflitos e por muitas ambiguidades. A gente entende que por muito tempo a formação de professores era focada no ensino, nas metodologias do ensino, e a grande ruptura que se dá com essa nova abordagem da aprendizagem, da avaliação da aprendizagem no sentido ampliado, é que a gente tem que pensar em como o sujeito aprende. E eu vou pensar o meu ensino e as minhas metodologias a partir das concepções que eu tenho da aprendizagem humana. Então, eu preciso pensar em cada aluno em particular e eu preciso pensar nessa interação, na relação professor-aluno e nas múltiplas aprendizagens que envolvem tanto os professores quanto os estudantes. E eu fico sempre pensando assim que no meu tempo da educação básica e agora também na educação superior, né? Se a gente não entra na sala de aula pensando que vamos aprender com os nossos estudantes, a gente vai continuar apenas no ensino de transmissão, né? O importante é você entender que cada aluno, do seu jeito, com a sua maneira de ser, com seus modos de vida, com suas compreensões da realidade, eles trazem também para cada um de nós professores uma grande contribuição na nossa reflexão como ser humano, né? Então a gente aprende todos os dias com os nossos estudantes e a gente precisa entender que esse sentido de complexidade ele passa a exigir de nós no ensino e na avaliação uma perspectiva dialogal, porque o tempo inteiro a gente vai estar em interatividade humana, né? Por isso a gente precisa gostar de gente do jeito que vier, né? Para poder compreender toda essa pluralidade que chega na nossa sala de aula, né? E aí desenvolver um processo cooperativo entre professores e estudantes. Porque se eu fico no meu birô, na minha cadeira, né, distanciada dos meus estudantes, se eu preencho o meu quadro, se eu apresento os meus textos, se eu dou passo os meus slides, o meu data show, o que for, sem pensar como é que o meu aluno aprende, eu posso pensar que estou ensinando. Mas eu estou simplesmente transmitindo informações. Eu não estou, de fato, garantindo essa complexidade que é a aprendizagem, né? Então, é muito frequente a gente perceber que alguns colégios assim, mas eu ensinei, se os alunos não aprenderem, é porque não estudam, é porque não se interessam, é o celular, né? Então, a gente tem vários motivos para ir passando a ideia de que os alunos não se interessam, né? Mas a gente sabe que, de fato, eles se interessam e muito em aprender, né? Dos pequenininhos aos alunos na universidade, de fato, a aprendizagem é o que tem movimentado a sociedade, né? Porque o que a gente sabia ontem, hoje não serve mais, né? O que a gente está falando hoje, amanhã, não adianta mais. Então, o ritmo
de produção científica é muito grande, os avanços que a gente tem nas diferentes áreas do conhecimento, ele é extremamente dilatado, né? E se você não acompanhar nesse processo e flexibilizar o seu monitoramento das aprendizagens, no sentido de também alargar para esses estudantes que o que ele aprende hoje, amanhã pode estar defasado, ou seja, ele vai ter que ser um eterno aprendiz, como nós professores também, eternos aprendizes, a gente não vai conseguir, de fato, trabalhar nesse processo de aprender e ensinar em via de mão dupla, né? Porque, na minha perspectiva, a gente vai legitimando esse sucesso, esse fracasso do estudante, a partir dessa ideia que a gente tem de como vai construir esses saberes. Se a gente vai trabalhar em termos da parceria, da coautoria, essa função docente vai ser muito mais do que o ensino de repetição, né? É o que a Anastasio chama, e eu gosto muito desse termo que ela cunhou, né? São processos de ensinagem, ou seja, eu ensino e eu aprendo simultaneamente. E o meu estudante, na medida em que aprende, ele também está me ensinando, né? Então, o perfil da atuação docente, nesse sentido, ele é extremamente complexo, porque a intervenção não é mais homogênea, de simplesmente dar tarefas, de passar o texto, de cumprir apenas as simples modalidades do ensino. É um processo intersubjetivo, ou seja, tem uma aproximação de uma relação professor-aluno, e é nessa interação professor-aluno que eu preciso pautar a minha base, né, de construção da aprendizagem do meu estudante e da avaliação. E aí, como essa ideia de complexidade, de ambiguidade, de tensionamento, ela é extremamente consistente, precisamos pensar, em termos da avaliação, em alguns princípios que vão seguir ou vão servir de norte para que a gente siga, né? Então, o primeiro deles, aí a gente elencou nesse slide uma série de princípios para vocês que nós vamos comentar. O primeiro princípio é o princípio da justiça, né? A prática avaliativa ela não é neutra, né? Então, precisamos pensar que esse julgamento de mérito de valor que se faz de um sujeito sobre outro, ou seja, de um professor sobre um estudante, ele é um desejo e uma luta, né? Do professor de ensinar, do aluno de aprender, e isso vai ser retratado de uma maneira transparente. Precisa ter o outro princípio, que é o princípio da transparência. Os alunos precisam saber o que é que a gente quer no nosso plano de ensino, que eles aprendam. Os alunos, na perspectiva do direito, eles precisam compreender o que é que o professor espera deles. Quais são as expectativas de aprendizagem que nós temos? Porque, às vezes, os estudantes dizem assim, o professor diz que ensinou. Aí a gente chega na hora da prova, na hora diz assim, professor, o senhor não teve esse assunto, não. Né? Então, muitas vezes, nem o professor tem a clareza do que está ensinando para aquela turma em particular, para aqueles estudantes em particular, e os alunos não sabem o que se espera deles. Então, um princípio da transparência é fundamental para regular a progressão dos estudantes, né? Portanto, também, da perspectiva dos professores, viabilizar o seu processo de registro das observações do que é significativo, né? Então, na medida em que o professor ele vai fazendo alguns registros desse processo de construção do estudante, pela sua observação, pela interação, ele vai dando feedback, né, que é importantíssimo para a construção de procedimentos de aprendizagem, de atitudes de aprendizagem. Porque muitas vezes o professor só faz o controle didático em termos das normas e da transparência da disciplina, né, do que ele quer, como é que o aluno se comporte, como é que o aluno fique. Mas a gente precisa pensar no sentido da construção da aprendizagem dos conteúdos e para a vida, né? Então, essa avaliação formativa, ela se refere não só aos conteúdos a aprender, mas também uma regulação na construção da qualidade da educação que a gente quer garantir, né? Um outro princípio, além da transparência, é o princípio da flexibilidade. Precisamos pensar e suavizar aquela clássica ideia da rigidez do professor que diz, não, eu ensinei assim, vai ser assim, a norma foi acordada, os pontos que vai dar, os pontos que vai retirar. Então, essa ideia de uma aprendizagem linear e de um professor como uma figura de autoridade que não se flexibiliza é um princípio que a gente vai precisar retomar, rever e sugerir, de fato,
uma transformação mais fundamental na interação professor-aluno, né? Os alunos mudam, às vezes a gente dá rótulos aos alunos no começo do ano, e isso vai persistindo, né? Como também alguns professores criam fama e dizem, fulano, o professor fulano é durão, é linha dura, reprova muito, né? As pessoas mudam, os nossos estudantes mudam ao longo do ano, nós professores mudamos ao longo do ano, não somos os mesmos para todas as turmas, porque é uma relação interativa. Dependendo de como os professores os alunos vão nos receber, vão nos acolher, a gente também acolhe os estudantes e dá um retorno para eles. Então, é importante esse princípio da flexibilidade. Outro princípio que está intimamente relacionado a essa flexibilidade é o princípio da negociação. Eu acho muito interessante porque na universidade, de vez em quando, eu sou chamada para bancas julgadoras, né, das situações de impasse que acontece, por exemplo, um aluno que é retido muitas vezes, o aluno que entra na ouvidoria da universidade porque está se sentindo prejudicado pelo professor. E aí é interessante a gente perceber de como esse princípio da negociação ele passa longe, né? E nas escolas da educação básica eu vivi isso muitas vezes, né? A cidade tem cheia, greve de transportes, mas a gente não quer saber de nenhuma especificidade do que acontece naquele contexto em particular. Não diga nada, não fale nada, né? Hoje é dia de prova, todo mundo, não importa, e os alunos às vezes estão ávidos para falar do seu cotidiano, das coisas que são significativas na sua vida e estão conectados nas redes sociais e querem trazer esses acontecimentos, essas necessidades, essas explicações para quem eles julgam que é a pessoa mais competente, que é o professor, né? E às vezes em função do nosso cronograma fechado de provas, da pauta que a gente colocou, das burocracias institucionais que a gente tem que cumprir, a gente não negocia um pouco essa ação interativa tão importante para que haja aprendizagem. Um outro princípio que precisa pautar a avaliação da aprendizagem é o princípio da cooperação. Cooperação entre professores, entre estudantes e entre o coletivo de pares, né? E isso inclui todos os procedimentos sistemáticos, tanto da autoavaliação dos estudantes, quanto da coavaliação compartilhada, incluindo também a gestão. E aí vocês podem dizer, Fátima, mas esse princípio da cooperação ele é antagônico a toda a lógica do mundo do trabalho, que vai exigir que os alunos tenham habilidades e competências para competir, né? Eu acho que esse é um grande dilema da educação escolar, né? Porque a gente não... Claro que o mundo lá fora, o mundo empresarial, ele vai exigir essa competitividade e os alunos vão passar por ela em alguns momentos da vida. Mas isso não pode ser o foco, nem o princípio da nossa aprendizagem, nem da avaliação da aprendizagem escolar. Porque a interação ela não se expressa no vazio. Ela é necessariamente um sentido coletivo que eu vou tratar de questões que são pertinentes ao nosso processo, ao processo educativo, no trato de questões importantes para os meus estudantes em parceria. E aí eles vão se desenvolver no autocontrole, na autorregulação das suas aprendizagens para momentos posteriores eles terem essa possibilidade de competição. Mas a competição não é a chave motora da nossa sala de aula. Um outro princípio importante para a gente pensar na avaliação da aprendizagem é o princípio da continuidade. É o princípio que vai nos indicar o acompanhamento desse processo formativo que vai implicar no compromisso de todos da escola, não só dos professores, mas dos gestores, dos técnicos, dos funcionários, das famílias, para a construção da melhoria, não só do desempenho dos estudantes, mas também de todo o seu processo de desenvolvimento. E aí é muito frequente a gente perceber que existe um sentido de culpabilização dos professores que nos antecederam ou das escolas que são diferentes das nossas quando há mudança de escola, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa competição falando uns dos outros, né? E o importante nessa continuidade é que a gente entenda que esse processo de aprendizagem, ele é um processo continuado, ele é um processo interativo, ele tem acertos e erros.
e a gente tem conceitos, procedimentos e atitudes que ao longo de toda a nossa existência a gente vai desenvolvendo. Então a orientação é que essa avaliação ela não foque apenas ou num fato, ou num procedimento, ou numa atitude do estudante isolada, mas que a orientação seja para que essa ação seja sistemática ao longo de toda a construção do estudante na sua vida escolar, né? E pensando também nos objetivos que são para a escola e os objetivos que são para a vida, que a gente não pode esquecer que eles acontecem no dia a dia, né? E às vezes os professores estão nos dizendo que a relação dos sujeitos no mundo parece que estão tomando muito espaço na escola, né? Um outro princípio importante é o princípio da cumulatividade, né? Porque e aí isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes um estudante, e eu me lembro sempre nos meus tempos de psicóloga educacional, que às vezes o estudante era retido numa disciplina, por exemplo, ficava em matemática no 5º ano, no ano seguinte ele ficava retido porque não sabia inglês e geografia, né? Então, claro que a gente sabe que outros fatores entram nesse desempenho. Então, a acumulatividade é um princípio que vai nos dizendo que os estudantes vão agregando valores no seu processo de desenvolvimento. E isso vai requerer análises, sínteses, reflexões, não apenas desse estudante em processo de aprendizagem, mas também dos professores para saber como é que eu posso interagir com esse estudante e resgatar as suas experiências de vida para que ele se desenvolva cada vez mais, acumulando as suas experiências e transformando-as no sentido de maior qualidade. Por fim, a gente tem o princípio da diversidade. Esse é um princípio que tem sido extremamente debatido e tensionado, porque muitas vezes a preocupação é técnica e essa diversidade ela vai se pautar nos instrumentos a serem adotados na avaliação. Então você usa charge, usa tirinha, usa interpretação de texto, usa uma história, usa uma revista em quadrinho. Então você usa recursos variados. Mas mais importante do que isso é o professor pensar quais são as estratégias didáticas que são oferecidas ao longo dos processos de ensino para garantir esses processos de aprendizagem. Porque se eu não penso nessa diversidade, eu vou trabalhar também a diversidade dos recursos como se os alunos fossem homogêneos, né? Então, para um funciona muito mais a arguição oral, para outro é muito mais o pictórico, para outro eu tenho que usar recursos avaliativos associados àquela cultura em particular, né? Então, os alunos da Zona da Mata são diferentes do Sertão e são diferentes da cidade do Recife. Então, como é que eu posso também pensar nessa diversidade dos contextos, dos estudantes, dos seus níveis de amadurecimento, dos seus níveis de experiência e não apenas trabalhar com os recursos como se a exploração de recursos variados fossem garantir eu uso inventário de conceito, eu faço um mapa conceitual, eu vou garantir exercícios de aplicabilidade conceitual. Não é apenas essa diversidade que a gente está falando. A gente está falando de um repertório que vai atingir os alunos em suas subjetividades e os professores em suas diferentes maneiras de ensinar para cada turma, para cada contexto em particular. Então, esses princípios nós precisamos atender, né, como professores avaliadores.